Eles chamaram ele o Diabo de Chicago. Luciano Valente não era apenas um amanhecer da máfia. Ele era uma força da natureza. E ele nunca andou sozinho. Limpa a garganta. Ao seu lado estava Titus, um cão corso de 150 libé, que o mundo sussurrava, era possuído por um demônio. Limpa a garganta. Homens crescidos molhavam-se quando aquele cão tudo rosnava. Assassinos largavam suas armas apenas para correr dele. Ninguém podia chegar a 5 pés de Luciano sem arriscar sua garganta. Até uma noite, uma garçonete quebrada, tremendo, chamada Clara Ara, fez o impensável. Ela não correu. Ela não gritou. Ela fez algo que silenciou o quarto inteiro e mudou a história da família criminosa Valente para sempre. Esta é a história de como uma garçonete domou a besta e o monstro que segurava a coleira. A gaiola dourada não era apenas uma boate. Era terreno neutro para os predadores de Chicago. As cordas de veludo eram grossas. O champanhe era vintage. E o ar sempre cheirava a perfume caro e medo suprimido. Clara Evans ajustou seu avental, suas mãos tremendo ligeiramente. Era seu terceiro turno. Ela precisava deste emprego. As contas médicas de seu pai estavam se acumulando no balcão da cozinha como uma lápide de papel, e as gorjetas na lanchonete na Zona Sul não estavam cortando isso. Aqui, uma única gorjeta poderia pagar por uma semana de diálise. Mesa 4, o gerente de piso. Um homem suado chamado Rick sibilou em seu ouvido. E pelo amor de Deus, não olhe ele nos olhos. Ele não precisava dizer quem estava sentado na mesa 4. A temperatura no quarto parecia cair 10 graus sempre que Luciano Luke Valente entrava. Ele era o capo do esquema Valente, um homem com olhos como gelo estilhaçado e uma mandíbula que parecia esculpida em granito. Ele usava um terno de 3 peças que custava mais do que a existência inteira de Clara Ara. Mas não era Luke que fazia o quarto prender a respiração. Era a sombra em seu joelho. Titus, o enorme cane corso, era uma lenda por si só. Preto azeviche com orelhas cortadas e músculos que ondulavam como cabos de aço sob uma pelagem elegante, o cão era uma arma. Havia um rumor de que Titus havia arrancado a garganta de um assassino rival em um elevador na primavera passada. Ele usava uma coleira de couro grossa cravejada de platina, mas sem coleira. Luke não precisava de uma coleira. A lealdade do cão era absoluta e sua agressão era indiscriminada. Clara Ara equilibrava a bandeja de copos de cristal e uma garrafa de uísque que custava $3.000. Ela respirou, preparando-se. Apenas faça o trabalho. Sirva a bebida. Vá embora. Ela se aproximou da cabine VIP. Luke estava em profunda conversação com um homem que Clara Ara reconheceu das notícias. Senador Sterling. O senador parecia pálido, o suor escorrendo em sua testa apesar do ar-condicionado. Os sindicatos estão me apertando, Luke. O senador sussurrou. Eu não consigo aprovar essa licença ainda. Luke não falou. Ele apenas bateu seu anel contra a mesa de vidro. Clink, clink, clink. Ao som, Titus, que estivera deitado como uma gárgula aos pés de Luke, soltou um rosnado baixo. Ele vibrou pelas tábuas do assoalho, viajando pelas pernas de Clara Ara. Era um som de pura violência primal. Clara Ara deu um passo à frente. Seu uísque sem vor valente. Sua voz estava firme, mas sua mão atraiu. Enquanto ela estendia a mão para colocar o copo, um cliente bêbado da mesa vizinha tropeçou. Ele era um homem corpulento rindo de uma piada, e ele cambaleou para trás, batendo forte no ombro de Clara Ara. Desastre. A bandeja tombou. A garrafa de uísque de 3 fios despencou da bandeja. O tempo pareceu desacelerar. A garrafa estilhaçou-se contra a borda da mesa, espalhando líquido âmbar e cacos de vidro por todo lado. Parte dele respingou nos sapatos de couro italianos impecáveis de Luke. Mas pior, um caco de vidro deslizou pelo chão e atingiu a pata do gigante adormecido. Titus não latiu, ele explodiu.
O cão lançou-se de uma posição de descanso com velocidade aterrorizante. Um suspiro coletivo sugou o ar do quarto. O senador se afastou, derrubando sua cadeira. Titus não estava indo atrás do homem bêbado. Ele estava reagindo ao caos repentino perto de seu mestre. Ele avançou direto para Clara, um borrão preto de dentes e fúria. Titus, bastardo! Luke gritou, mas o comando foi uma fração de segundo tarde demais. Clara não gritou. Ela não correu. Se ela corresse, o limpa a garganta, impulso de caça entraria em ação e ela estaria morta. O instinto assumiu o controle. Um instinto que ela não usava há 6 anos. Ela caiu de joelhos, abaixando seu centro de gravidade e curvou a cabeça, expondo seu pescoço, o sinal máximo de submissão no mundo canino. Mas ela não apenas se submeteu. Enquanto a besta de 150 LLB se chocava contra ela, tirando o fôlego de seus pulmões, ela não se encolheu. Titus estava sobre ela, suas patas maciças prendendo seus ombros ao chão coberto de vidro, suas mandíbulas estalando a centímetros de seu rosto. Seu hálito quente cheirava a carne crua. O rosnado era ensurdecedor. Uma motosserra acelerando ao lado de seu ouvido. O clube inteiro estava em silêncio. Até a música havia parado. Luke estava de pé, sua mão alcançando dentro de sua jaqueta por uma arma que ele orava para não ter que usar em seu próprio cão. Não se movam, Luke comandou o quarto, sua voz letal. Mas Clara não estava ouvindo Luke. Ela estava olhando para o cão. Não nos olhos. Isso era um desafio. Ela olhou para o peito dele, seu corpo inteiramente mole. Fácil para a tristeza, ela sussurrou, tesouro. A palavra escapou inconscientemente. Ela fez um som específico, um clique suave e rítmico com a língua, seguido por um longo suspiro exalando. Era um som usado para diminuir a frequência cardíaca de animais traumatizados. Titus congelou. O rosnado morreu em sua garganta. Clara lentamente, agonizantemente, lentamente levantou uma mão. A multidão se encolheu. Luke deu um passo à frente, aterrorizado que o movimento desencadeasse a matança. Clara não atacou. Ela não empurrou. Ela colocou a mão espalmada contra o peito estrondoso do cão. Bem sobre seu coração. Ela começou a zumbir. Um zumbido baixo e vibrante que combinava com a frequência do rosnado do cão. Então lentamente diminuiu em tom. A mudança foi instantânea e chocante. As orelhas de Titus voltaram para trás. A tensão rígida em seus músculos dissolveu-se. Ele abaixou sua enorme cabeça de bloco, cheirando o pescoço de Clara. Ele não mordeu. Ele inalou o cheiro dela profundamente em seus pulmões, como se estivesse tentando memorizar sua alma. Então, para o horror e confusão absolutos de todos na gaiola dourada, o pitbull do diabo soltou um suave choramingar e lambeu o uísque da bochecha de Clara. Clara soltou um suspiro trêmulo, sua mão subindo para coçar o ponto grosso atrás das orelhas do cão. Você está bem, ela sussurrou. Você é apenas um bom garoto fazendo um trabalho ruim. Titus sentou-se sobre as pernas dela, efetivamente prendendo-a, mas agora virado para fora, latindo uma vez para o homem bêbado que havia causado o acidente. Ele estava protegendo-a. Luciano Valente estava sobre eles, sua arma até a metade fora do coldre, seu rosto uma máscara de descrença atônita. Ele havia gastado 50 mil dias em treinadores. Ele havia visto Titus morder uma manga de Kevlar. Ninguém tocava Titus. Ninguém. Quem diabos é você? Luke perguntou, sua voz baixa e perigosa. Clara olhou para cima, seus olhos azuis arregalados e aterrorizados agora que a adrenalina estava desaparecendo. Ela percebeu que estava deitada no chão, com o cachorro de um chefão da máfia e acabara de arruinar uma fortuna em bebida. Eu sinto muito pelo uísque, ela gaguejou. Eu pagarei por isso. Por favor, não me demita. Luke olhou para o vidro quebrado, então para o cachorro que estava atualmente descansando o queixo no ombro da garçonete.
Uma curiosidade lenta e predatória acendeu-se em seus olhos. Levante-se, Luke disse. Clara tentou, mas Titus rosnou para Luke. Os olhos de Luke se arregalaram. Seu próprio cachorro acabara de avisá-lo. Titus, baixo, Luke comandou. O cachorro o ignorou. Clara acariciou o flanco do cachorro. Solte, ela disse suavemente. Titus imediatamente se levantou e trotou de volta para seu lugar debaixo da mesa, sentando-se como um soldado perfeito, esperando seu próximo comando. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Rick, o gerente, correu pálido como um lençol. Senhor Valente, sinto muito. Ela é nova. Ela está demitida. Saia daqui, Clara. Ela não está demitida, Luke disse, sua voz silenciando Rick instantaneamente. Ele passou por cima do vidro quebrado e ficou a centímetros de Clara. Ele cheirava a tabaco, pólvora e sândalo caro. Ele enfiou a mão no bolso, puxou um clipe de dinheiro e deixou cair uma pilha de notas de $100 na bandeja de Clara. Limpe isso, Luke disse, seus olhos nunca deixando os dela. E traga-me outra garrafa. Você, pessoalmente. Ninguém mais se aproxima desta mesa. Clara assentiu, assustada demais para falar. Enquanto ela corria para o bar, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ela podia sentir o olhar dele queimando um buraco entre suas omoplatas. Ela pensou que havia sobrevivido ao encontro. Ela estava errada. Ela acabara de fazer um teste para um papel que nunca quis. Clara terminou seu turno em transe. Toda vez que ela passava pela mesa 4, Titus batia o rabo no chão. Um som como um livro pesado caindo. Luke não falou com ela novamente, mas ele observou. Ele observou como ela se movia, como ela lidava com os outros clientes, como ela se encolhia quando os seguranças levantavam a voz. Por volta das 3 horas da manhã, o clube estava vazio. Clara trocou para suas jeans gastas e moletom oversized, saindo pelo beco dos fundos para evitar os clientes bêbados que vadiam na frente. O vento de Chicago era cortante, atravessando seu casaco fino. Ela verificou seu telefone. 2 chamadas perdidas do hospital. Seu estômago revirou. Seu pai. Ela começou a andar rapidamente em direção ao ponto de ônibus. As ruas estavam escuras, molhadas de chuva. Ela sentiu aquela sensação de formigamento na nuca, a sensação de estar sendo caçada. Uma SUV preta com janelas fumê rolou lentamente ao lado dela. A mão de Clara apertou seu spray de pimenta. Ela continuou andando. O carro acompanhou seu ritmo. A janela do passageiro baixou. Não era Luke. Era um homem com um lábio cicatrizado e um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore. Este era Rocco, o verdadeiro chefe de segurança de Luke. Entre, senhorita Evans, Rocco disse. Vou pegar o ônibus, obrigado. Clara disse, sua voz tremendo, mas firme. Limpa-lhe a garganta. A porta traseira clicou, abrindo-se. Não era um pedido. Da escuridão do banco de trás, um rosnado baixo familiar emergiu. Titus. Clara hesitou. Se eles quisessem machucá-la, já teriam feito. E ela conhecia cães. Um cão como Titus não rosnava para alguém que ele queria dar as boas-vindas. Ele estava rosnando para Rocco, impaciente para vê-la. O senhor Valente quer uma palavra. Rocco acrescentou. Ele está pagando pelo seu tempo e pelas contas médicas de seu pai. Clara congelou. Ela não havia contado a ninguém sobre seu pai. Como você sabe disso? O senhor Valente sabe tudo. Rocco disse simplesmente. Entre o hospital para o tratamento amanhã de manhã devido a irregularidades de pagamento. Era uma ameaça embrulhada em uma luva de veludo. Clara entrou. O interior da SUV cheirava a couro. Luke estava sentado do outro lado, rolando em um tablet. Titus estava no meio. Assim que Clara sentou, o enorme cão deitou sua cabeça pesada em seu colo. Boa noite, Clara, Luke disse sem olhar para cima. Você ameaçou meu pai. Clara acusou, seu medo dando lugar à raiva. Quem você pensa que é? Luke finalmente olhou para ela.
Nas luzes fracas da rua passando, seu rosto estava ilegível. Eu sou o homem que vai resolver todos os seus problemas, se você resolver um dos meus. Eu sou uma garçonete. Eu derrubo bebidas. Eu não resolvo problemas da máfia. Você não é uma garçonete, Luke corrigiu. Você é um fantasma. Clara Ara Evans, ex-estudante de veterinária em Cornell, top da sua turma, abandonou 2 meses antes da graduação quando seu pai, Marcus Evans, foi diagnosticado com insuficiência renal. Você tem trabalhado em 3 empregos para mantê-lo vivo. Clara Ara sentiu-se exposta, nua. O que você quer? Luke gesticulou para o cão. Titus é difícil. Ele é treinado para matar, para proteger e para intimidar. Mas ultimamente ele se tornou incontrolável. Ele mordeu minha governanta na semana passada. Ele quase arrancou o braço do meu consigliere ontem. Minha equipe de segurança quer que eu o abata. Clara Ara engasgou, sua mão instintivamente cobrindo as orelhas de Titus, como se ele pudesse entender. Você não pode. Ele não é louco, ele está estressado. Ele está trabalhando demais. Olhe para ele. Seus níveis de cortisol estão provavelmente lá em cima. Luke ergueu uma sobrancelha. Exato. Ele não ouve ninguém além de você. Por alguma razão, o maldito cachorro pensa que você é a Virgem Maria. Então estou te oferecendo um emprego. Você vai se mudar para minha propriedade. Você será a cuidadora principal de Titus. Você vai alimentá-lo, passear com ele e se certificar de que ele não coma meus associados de negócios. Em troca, eu pago a dívida médica de seu pai na íntegra, incluindo o transplante que ele precisa. Clara Ara olhou para ele. Era um pacto com o diabo. Mudar-se para a propriedade valente significava entrar em um mundo de violência, crime e silêncio. Uma vez que você entrou, você não simplesmente saiu. E se eu recusar, então eu te deixo no ponto de ônibus. Luke disse friamente. E Titus recebe uma injeção letal amanhã de manhã, porque eu não posso ter uma responsabilidade guardando minha casa. Ele estava blefando. Ou estava. Luke Valente não se tornou o chefe sendo sentimental. Clara Ara olhou para o cachorro. Titus olhou para ela com olhos âmbar cheios de alma, pressionando seu nariz molhado na palma da mão dela. Ele era um assassino, sim, mas para ela ele era apenas uma alma precisando de orientação. Eu tenho condições, Clara Ara disse. Luke sorriu. Era uma expressão aterrorizante. Todos sempre têm. Diga-as. Eu quero um contrato para o cuidado do meu pai. Irrevogável. Mesmo se eu estragar tudo ou se eu sair. Feito. E eu não participo do seu negócio. Eu cuido do cachorro. Eu não cozinho para sua equipe. Eu não limpo suas armas. E eu não vejo nada que eu não deveria ver. Luke inclinou-se mais perto, invadindo seu espaço pessoal. O ar estalou com tensão. Clara Ara, na minha casa, você vê o que eu permito que você veja. Mas eu concordo. Você está lá para o cachorro, nada mais. Então eu aceito. Luke bateu no vidro da divisória. Dirija, Rocco. Enquanto o carro acelerava em direção aos opulentos subúrbios de Lakeshore Drive, Clara Ara percebeu que acabara de cometer um erro terrível. Ela não estava apenas domando um cachorro. Ela estava entrando no covil do lobo. O que Luke não sabia, o que sua verificação de antecedentes não havia encontrado, era porque Clara Ara era tão boa com cachorros. Porque ela havia abandonado Cornell. Realmente não era apenas dinheiro. Ela estava se escondendo de alguém também. Alguém perigoso. E ao entrar no centro das atenções da máfia de Chicago, ela acabara de colocar um alvo nas costas. O carro parou em um enorme portão de ferro, a propriedade valente. Parecia uma fortaleza. Bem-vinda à casa Clara Ara, Luke disse suavemente. Titus latiu um som feliz que ecoou na escuridão. Mas quando os portões se fecharam atrás deles, o som do trinco clicando no lugar soou ameaçadoramente como uma cela de prisão trancando-se. A propriedade valente era menos um lar
e mais um mausoléu construído de mármore e mogno. Era bonita, fria e absolutamente silenciosa. Pelos primeiros 3 dias, Clara não viu Luke. Ela só viu a equipe, mulheres silenciosas em uniforme cinza que espanavam superfícies que já estavam limpas. E Rocco, o chefe de segurança, que a observava com a suspeita de um homem esperando uma bomba explodir. O mundo de Clara havia encolhido para a ala oeste e os extensos jardins murados, e claro, Titus. A transformação no cachorro foi sutil, mas profunda. Sem o estresse constante da energia agressiva de Luke, Titus começou a descompressão. Clara estabeleceu uma rotina. Precisão, calma, previsibilidade. Ela o alimentava à mão, forçando-o a fazer contato visual para pedir permissão. Ela o passeava com uma coleira frouxa, corrigindo-o com um assobio suave em vez de um puxão. Ela o tratava não como um monstro, mas como um cão de trabalho sem emprego. Então ela lhe deu observando-a. Na quarta noite, uma tempestade rolou do lago Michigan, atingindo a propriedade com chuva que soava como cascalho jogado contra as janelas. Trovão era um gatilho comum para a agressão em cães de alta ansiedade. Clara sentou no chão de seu quarto, um quarto maior que seu apartamento inteiro na Zona Sul, lendo um diário veterinário. Titus estava andando de um lado para o outro. Suas garras clicavam ritmicamente no piso de madeira. Clique, clique, clique. Ele estava ofegante, seus olhos dilatados. Lugar! Clara sussurrou, apontando para o tapete pesado perto da lareira. Titus hesitou. Um trovão abalou a casa. Ele soltou um rosnado baixo e vibrante direcionado à janela. Titus. Lugar. Sua voz era firme, mas baixa. O cachorro olhou para ela. Então lentamente abaixou seu corpo maciço no tapete. Clara engatinhou até ele. Ela não o acariciou imediatamente. Ela sentou-se com as costas contra a poltrona, apenas existindo em seu espaço. Após 10 minutos, o cachorro soltou um longo suspiro e apoiou o queixo no tornozelo dela. Foi um avanço, mas a paz foi quebrada pelo som da maçaneta da porta girando. Limpa na garganta. Tito se levantou num piscar de olhos, um rosnado saindo de sua garganta. A porta abriu-se e Luciano Valente estava lá. Ele vestia calças pretas folgadas e uma camisa social branca desabotoada na gola. Suas mangas arregaçadas para revelar antebraços fortes com músculos e tatuagens. Ele parecia exausto e perigoso. Calma, Clara disse ao cachorro. Ela não o comandou para parar. Ela apenas o lembrou de sua presença. Titus parou de avançar, mas não se sentou. Ele ficou entre Clara e Luke, um escudo vivo. Ele te guarda contra mim, Luke observou, sua voz rouca com uísque e fadiga. Ele se apoiou no batente da porta, sem entrar. Em minha própria casa. Ele guarda o vulnerável contra o predador. Clara disse, sem quebrar o contato visual. É instinto. Ele sente que você é uma ameaça. Os olhos de Luke se estreitaram. Eu sou uma ameaça para você, Clara. Você é uma ameaça para todos, Senhor Valente. Essa é a descrição do seu trabalho, não é? Luke finalmente entrou no quarto. A pressão do ar pareceu mudar. Titus endureceu seus pelos, levantando uma crista de pelos ao longo de sua espinha, ficando em pé como uma lâmina de barbear. Baixo. Luke comandou o cachorro. Titus o ignorou. Ele olhou para Clara. Clara esperou um instante. Ela precisava que Luke visse isso. Ela precisava que ele entendesse que a hierarquia havia mudado. Está tudo bem, ela disse a Titus. Amigo. Ao ouvir a palavra amigo, Titus relaxou. Ele não abanou o rabo, mas o assassinato deixou seus olhos. Ele sentou. Luke olhou para o cachorro, depois para Clara. Um brilho de algo como respeito ou talvez ciúme cruzou seu rosto. Eu vim te dar isso, Luke disse, puxando um envelope grosso do bolso traseiro. Ele o jogou na cama. A papelada de transferência de seu pai. Ele foi movido para a ala particular no St. Jude's.
A lista de transplantes foi acelerada. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela estendeu a mão para o envelope, seus dedos tremendo. Obrigado. Não me agradeça. É uma transação. Você está cumprindo sua parte. Luke caminhou até a janela, olhando para a chuva. Rocco me disse, você não saiu da propriedade, nenhuma vez. Você não pediu um dia de folga. Você não ligou para ninguém. Clara enrijeceu. Estou focada no cachorro. A maioria das mulheres em sua posição estaria esgotando o cartão de crédito que eu te dei ou tentando sair para ver um namorado. Luke voltou seu olhar penetrante. Mas você se esconde. Você se esconde neste quarto. Você se esconde no jardim. Você anda suavemente como se tivesse medo que as tábuas do assoalho gritem. Limpa a garganta. Ele deu um passo em direção a ela. Clara recuou instintivamente, suas costas batendo na poltrona. De quem você está se escondendo, Clara? A pergunta pairou no ar, pesada e sufocante. Eu te disse, ela mentiu, seu coração martelando contra suas costelas. Eu devo dinheiro. Cobradores de dívidas podem ser agressivos. Eu paguei suas dívidas, Luke disse suavemente. Todas elas. Mas você ainda está olhando por cima do ombro. Ele estendeu a mão. Por um segundo, Clara pensou que ele ia tocar seu rosto. Ela se encolheu, um puxão brusco e violento de sua cabeça, e levantou o braço para bloquear um golpe que não estava vindo. Silêncio. Silêncio terrível e absoluto. A mão de Luke congelou no ar. Seus olhos caíram para o braço levantado dela, depois de volta para o rosto dela. Ele viu o terror ali. Não o medo de um chefão da máfia, mas o medo condicionado, enraizado de uma mulher espancada. Lentamente, Luke abaixou a mão. Sua expressão mudou. A arrogância desapareceu, substituída por uma fúria escura e fria. Mas a fúria não estava direcionada a ela. Quem fez isso? Ele perguntou. Sua voz era mal um sussurro, mas carregava mais violência do que um grito. Eu não sei o que você quer dizer. Clara respirou, abaixando o braço, a vergonha inundando suas bochechas. Você se encolheu, Luke disse. Como se esperasse que eu te batesse. Eu sou um assassino, Clara. Eu fiz coisas terríveis, mas eu não toco em mulheres nunca. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Foi o pai. Não, Clara disse rapidamente. Meu pai é um santo. Então um amante, a mandíbula de Luke apertou. Ele tem um nome. Clara desviou o olhar. Ela não podia contar a ele. Se ela contasse a Luke Valente que estava fugindo do detetive Garrett Bain da polícia de Chicago, um homem com um distintivo e uma reputação de herói, Luke poderia usá-lo. Ou pior, Bain descobriria que ela estava aqui. Bain havia dito a ela uma vez, se você correr, eu vou te encontrar. E se você for à polícia, eu sou a polícia. Se você for aos criminosos, eu os invadirei e matarei você no fogo cruzado. Não importa, Clara sussurrou. Ele está no passado. Nada está no passado, Luke disse. O passado é apenas a coisa que espera você se virar. Ele olhou para Titus, que estava observando Luke com intenso escrutínio. O cachorro gosta de você, Luke disse, mudando de assunto, embora seu tom permanecesse pesado. Ele confia em você porque reconhece um colega sobrevivente. Ele era um cão de isca antes de eu encontrá-lo. Sabe, eles o usavam para treinar outros cães para lutar. Ele sobreviveu porque aprendeu a matar antes que pudessem matá-lo. Clara olhou para o animal enorme com novos olhos. As cicatrizes em seu focinho faziam sentido agora. Somos todos apenas produtos do que nos foi feito, Clara. Luke disse. Ele caminhou até a porta. Durma bem e tranque a porta. Não por minha causa, mas porque isso fará você se sentir melhor. Ele saiu. Clara ficou ali por um longo tempo, o envelope na mão. Ela caminhou até a porta e girou a fechadura. Clique.
Ela então caminhou até o banheiro e tirou a camisa para tomar banho. Ela olhou no espelho. As tênues linhas prateadas de velhas cicatrizes cruzavam suas costelas, remanescentes de uma queda da escada, que na verdade foi um cacetete policial. Luke estava certo. Ela estava se escondendo. Mas ela não estava apenas se escondendo de Bane. Ela estava se escondendo da percepção de que estava começando a se sentir mais segura com o monstro de Chicago do que jamais estivera com a lei. 2 semanas se passaram. As folhas de outono nos jardins da propriedade se transformaram em fogo e ouro. Clara havia feito progresso. Ela agora podia passear com Titus pela casa principal sem que ele rosnasse para a equipe. Ela até o havia ensinado a falar, um latido profundo e ressonante sob comando, e a ficar quieto. Luke estava por perto com mais frequência. Ele começou a tomar seu café da manhã no solário onde Clara fazia o treinamento de obediência de Titus. Limpa a garganta. Ele não dizia muito, apenas sentava ali lendo papéis de briefing, observando por cima da borda de sua xícara. Foi em uma terça-feira que a ilusão de segurança se desfez. Precisamos patrulhar o perímetro, Rocco anunciou. O chefe quer verificar a linha da cerca perto dos bosques do norte. Os sensores têm tido falhas. Eu levo Titus, Clara disse. Ele precisa de exercício. O chefe também vem, Rocco resmungou. O grupo saiu às 10 views. O ar estava fresco. Luke caminhou na frente com Rocco. Clara caminhou 10 passos atrás com Titus em uma guia longa. 2 outros guarda-costas seguiam a retaguarda. Eles alcançaram a borda norte da propriedade, onde o gramado bem cuidado dava lugar à floresta densa. A cerca de metal erguia-se 10 pés de altura, encimada com arame farpado. Aqui, Rocco disse, apontando para uma seção do conjunto de sensores. Os fios estão cortados. Não parece um animal. Luke agachou-se para inspecionar. Cortadores de fio de corte limpo. Clara sentiu um puxão repentino na guia. Titus havia parado de ofegar. Seu corpo ficou rígido, seu nariz apontando para a densa linha de árvores além da cerca. Titus! Clara sussurrou. O cachorro soltou um uau, baixo e distinto, não um latido, um alerta. Senhor Valente! Clara chamou, sua voz aguda. Luke se levantou e virou. O que o cachorro? Alguém está lá. Rocco sacou sua arma instantaneamente. Nas árvores! Baixo! Clara gritou. Não foi um palpite. Ela viu o brilho do sol em uma mira. Um estalo ecoou pela floresta. O estalo supersônico distinto de uma bala de alta velocidade. O ombro de Rocco explodiu em um jato de vermelho. Ele girou e caiu. Cobertura! Procurem cobertura! Luke rugiu. Ele não visou o chão. Ele mergulhou em direção a Clara. Ele a derrubou exatamente quando uma segunda bala levantou a terra onde ela estava de pé. Eles rolaram em uma vala rasa que corria paralela à cerca. O caos irrompeu. Os 2 guarda-costas traseiros abriram fogo contra as árvores, suas submetralhadoras tagarelando alto. Mas o fogo de retorno era preciso, controlado, suprimido. Pad. Bufa. Um guarda-costas caiu, depois o outro. Atirador! Luke gritou, pressionando a cabeça de Clara na lama. Fique deitada. Luke puxou sua pistola. Mas era inútil contra um atirador a 300 jardas de distância na floresta. Eles estavam encurralados. Rocco! Luke gritou. Rocco estava deitado na grama aberta a 10 pés de distância. Ele estava vivo, segurando seu ombro, tentando rastejar até a vala. Crack! Outro tiro atingiu o chão a centímetros da cabeça de Rocco. O atirador estava brincando com ele ou usando-o como isca. Eu tenho que pegá-lo. Limpa a garganta. Luke rosnou, preparando-se para correr. Não. Clara agarrou seu braço. Você será morto. Essa é uma armadilha profissional. Eles estão esperando você se mover. Ele é meu homem, Clara. Eu não abandono meus homens.
Mande o cachorro, Clara disse. Luke olhou para ela como se ela estivesse louca. Titus não é à prova de balas. Ele é rápido e é baixo. Eles estão mirando na altura do peito. Clara virou-se para Titus. O cachorro estava apertado contra o lado dela na vala, vibrando com a necessidade de lutar. Clara agarrou o rosto de Titus. O mundo se reduziu a ela e à besta. Titus, olhe! Ela apontou para a linha de árvores, especificamente para um grande carvalho de onde vinha o clarão do tiro. Busque, ela comandou. Não era um comando para matar. Era um comando para caçar. Vá, ela soltou a coleira. Titus explodiu para fora da vala como um míssil preto. Ele não correu em linha reta. Ele zigue-zagueou instintivamente, tornando-se um alvo difícil. O atirador disparou. Crack! Um erro. Crack! Outro erro. Titus estava diminuindo a distância com velocidade aterrorizante. Ele atingiu a cerca. 10 pés de malha de aço. Ele não parou. Ele escalou com as garras, encontrando apoio nos elos, o músculo impulsionando-o por cima através do arame farpado. Ele aterrissou do outro lado e desapareceu na vegetação rasteira. Por 5 segundos, houve silêncio. Então um grito. Não era um grito de dor. Era um grito de terror primal. A voz de um homem, aguda e fina. Então vieram os sons de uma luta. Galhos quebrando, o baque surdo de um corpo batendo em uma árvore e o som molhado de dilaceração que só um grande carnívoro faz. O tiroteio parou. Rocco, mova-se! Luke gritou. Luke saiu da vala, agarrou Rocco pelo colete e o arrastou para a cobertura da depressão. Clara não olhou para eles. Ela estava olhando para a linha de árvores. Titus! Ela gritou. Aqui, Titus, venha! Ela tinha que chamá-lo de volta. Se a polícia viesse e encontrasse um cachorro comendo um homem, eles matariam o cachorro. Titus, afu, aqui! Movimento na vegetação. A forma negra emergiu da floresta. Titus trotou de volta para a cerca. Seu peito estava coberto de sangue que não era dele. Ele estava mancando ligeiramente na pata dianteira esquerda. Ele encontrou um buraco que o atirador havia cortado na cerca e espremeu-se, trotando de volta para a vala. Ele desabou ao lado de Clara, ofegando pesadamente, sua língua para fora. Clara imediatamente começou a examiná-lo. Bom garoto, bom garoto. Suas mãos estavam cobertas de lama e sangue enquanto ela palpava suas costelas. Ele foi atingido? Luke perguntou. Ele estava amarrando um torniquete no braço de Rocco, mas seus olhos estavam em Clara. Raspou no flanco. Ele cortou a pata na cerca. Mas ele está bem, Clara disse, sua voz tremendo, agora que o perigo havia passado. Ele está bem. Luke olhou para a linha de árvores onde o grito havia parado. Então, ele olhou para a garçonete que estava atualmente abraçando uma besta devoradora de homens, chorando em sua pelagem. Ele a havia subestimado. Ele pensou que ela era apenas uma coisa suave que era boa com animais. Mas ele acabara de vê-la calcular uma manobra tática sob fogo. Ela não havia congelado. Ela havia weaponizado o único recurso que tinham. Sirenes uivaram à distância. A equipe de segurança da propriedade estava finalmente chegando. Clara, Luke disse. Ela olhou para cima, seu rosto manchado de lama. Você salvou minha vida. Eu salvei o cachorro, ela corrigiu. Se você morresse, eles o abateriam. Luke olhou para ela. A adrenalina estava diminuindo, deixando uma clareza fria em seu rastro. Ele estendeu a mão e limpou uma mancha de sangue de sua bochecha. Desta vez, ela não se encolheu. Ela estava exausta demais para ter medo. Vamos voltar para a casa, Luke disse. A guerra começou. Enquanto eles carregavam Rocco para a SUV que chegava, Clara notou algo. Ela se ajoelhou na vala onde eles estavam escondidos. O que é? Luke perguntou. A mão em sua arma.
Clara pegou um cartucho que havia sido ejetado do rifle do atirador. Deve ter rolado pela colina de uma missão de reconhecimento anterior, ou o atirador estivera mais perto do que eles pensavam. Ela o virou em sua mão. Não era uma munição padrão. Era um .308 Winchester ponta oca, mas carimbado na parte inferior do cartucho, não era um código de fabricante, era uma marca de recarga personalizada. Um pequeno X arranhado no latão. Clara parou de respirar. Ela conhecia aquela marca. Ela a tinha visto em uma bancada de recarga em uma garagem na Zona Sul. Não foi apenas um golpe. Clara, Luke a incentivou. Ela fechou a mão com força sobre o cartucho de latão, escondendo-o. Nada, ela disse. Apenas lixo. Mas enquanto ela subia no carro, a fria percepção se instalou em seu estômago como chumbo. O atirador não era um mafioso rival. Era o detetive Garrett Bain. Ele a havia encontrado. E ele não estava aqui para prendê-la. Ele estava aqui para eliminar a competição Luciano Valente e pegar sua propriedade de volta. Clara olhou para o perfil de Luke enquanto ele dava ordens em seu telefone. Ele era poderoso. Ele era perigoso. Mas ele não sabia que a polícia era quem o estava caçando. Ela tinha que contar a ele. Mas se ela contasse a ele, Luke mataria Bain, e se Luke matasse um policial, toda a força da polícia de Chicago cairia sobre a propriedade Valente, e todos, incluindo Titus, queimariam. Ela estava presa, e as paredes estavam se fechando. A adrenalina da emboscada desvaneceu-se, substituída por um silêncio pesado e sufocante que pairava sobre a propriedade Valente como uma mortalha. Os portões estavam trancados. Homens armados patrulhavam o perímetro em pares, sua respiração embaçando no ar frio do outono. Dentro da enfermaria dedicada da propriedade, uma sala estéril com azulejos brancos geralmente reservada para suturar soldados que não podiam ir a um hospital público. Clara estava trabalhando em Chetos. O quarto cheirava a iodo e álcool. Sob as luzes fluorescentes fortes, o sangue nas mãos de Clara parecia quase preto. "Segure-o firme", Clara murmurou, sua voz tensa. Luke estava do outro lado da mesa de exame de metal. Ele não estava mais usando sua jaqueta. Sua camisa branca estava manchada de lama e sangue de roco, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Suas mãos, geralmente instrumentos de violência, estavam atualmente repousando gentilmente na cabeça e ombros de Titus, mantendo o cão enorme calmo. "Ele está tremendo", Luke notou, sua voz baixa. "Ele está saindo do impulso de luta", Clara explicou, passando uma agulha cirúrgica com movimentos firmes e praticados. "Seu corpo está inundado de cortisol. Ele não está com dor. Não realmente. Ele está apenas processando." Clara focou inteiramente na ferida. Era um corte feio no flanco do cachorro onde a bala o havia roçado e um corte profundo na almofada da pata devido ao arame farpado. Ela trabalhou com a precisão da cirurgiã que ela deveria ser. Limpar, irrigar, suturar, nó. Toda vez que a agulha perfurava a pele dura, Titus soltava um gemido baixo. E toda vez Luke se inclinava e sussurrava algo em italiano, sua testa repousando contra o crânio enorme do cachorro. "Tranquilo, meu amigo. Eu estou aqui." Clara olhou para cima, pegando o momento. Era uma contradição chocante. O homem que havia colocado uma bala na cabeça de um assassino 10 minutos atrás estava agora confortando seu cachorro com uma ternura que fazia o peito de Clara doer. Mas a dor foi rapidamente substituída pelo pedaço de latão frio e duro em seu bolso. O cartucho da bala estava queimando um buraco em suas calças jeans. Toda vez que ela se movia, sentia-o pressionando sua coxa, um lembrete físico da mentira que estava contando. "Você está quieta", Luke disse, quebrando o silêncio. Ele não olhou para ela. Ele estava observando suas mãos trabalharem. Clara amarrou o último ponto no flanco, concentrando-se. "Você se saiu bem hoje", Luke disse.
A maioria das pessoas teria congelado. Você analisou a trajetória. Você mobilizou o cachorro. Ele fez uma pausa, seus olhos finalmente se levantando para encontrar os dela. Eles eram escuros, inteligentes e terrivelmente perspicazes. Você se moveu como uma soldada, Clara. Clara engoliu em seco, alcançando as gases para envolver a pata de Titus. Eu cresci em um bairro difícil. Você aprende a se esquivar. Aquilo não foi esquivar, aquilo foi consciência tática. Luke contornou a mesa, diminuindo a distância entre eles. E na floresta, você encontrou algo. O coração de Clara saltou. Ela continuou envolvendo a pata. Eu te disse que era lixo. Você parou. Luke pressionou sua voz, baixando uma oitava. Estávamos expostos, segundos importavam, mas você parou para pegar algo. Você priorizou isso acima de sua própria segurança. Por quê? Clara terminou o envoltório e o prendeu com fita. Ela acariciou Titus, sinalizando que ele podia se levantar. O cachorro imediatamente sacudiu-se. O som de suas orelhas batendo, preenchendo o quarto tenso antes de encostar seu peso pesado nas pernas de Clara. Achei que pudesse ser evidência. Clara mentiu. A falsidade com gosto de cinza em sua boca. Mas era apenas um pedaço de metal velho e enferrujado. Eu joguei de volta. Luke estudou o rosto dela. Ele estava procurando as microexpressões que revelam. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a chuva, ferro e tabaco caro. Você é uma mentirosa terrível, Clara. Ele estendeu a mão. Clara prendeu a respiração. Ele pegou o queixo dela na mão, inclinando seu rosto para a luz. Seu polegar roçou uma mancha de sujeira em sua mandíbula. Quem quer que esteja nos caçando, eles são profissionais. Luke disse suavemente. Se você sabe algo, qualquer coisa que possa me ajudar a matá-los, você precisa me dizer. Não por minha causa, mas por causa dele. Ele gesticulou para o cachorro. Clara olhou para Titus. Se ela contasse a Luke que o atirador era o detetive Gareth Bane, Luke entraria em guerra com o Departamento de Polícia de Chicago. Ele perderia. Bane tinha toda a força por trás dele. Ele pintaria Luke como um assassino de policiais, invadiria a casa e Titus seria baleado no fogo cruzado. Eu não sei nada, ela sussurrou. Luke manteve seu olhar por um segundo a mais, então a soltou. O calor de sua mão permaneceu em sua pele como uma marca. Vá descansar, ele disse abruptamente, virando-se. Rocco está em cirurgia. Eu tenho um conselho de guerra para convocar. Clara o observou sair. Assim que a porta clicou, ela se encostou na mesa de metal, seus joelhos cedendo. Titus choramingou e cutucou sua mão. Me desculpe, garoto, ela sussurrou, enterrando o rosto no pescoço dele. Sinto muito. Ela voltou para seu quarto na ala oeste. Ela trancou a porta, então arrastou uma cadeira pesada na frente dela, paranoica, exatamente como costumava ser. Ela foi ao banheiro e tirou o cartucho do bolso. Ela o segurou sob a luz. O X arranhado na base parecia zombá-la. Bane. Seu telefone zumbiu. Não o telefone criptografado que Luke havia lhe dado. Seu velho telefone descartável. Aquele que ela mantinha escondido no fundo de sua mochila de viagem, embrulhado em meias. Aquele cujo número ninguém tinha, exceto seu pai. Ela se apressou para pegá-lo, suas mãos tremendo. Pai, ela atendeu. Olá. Olá, querida. A voz não era a de seu pai. Era suave e escura e a aterrorizava mais do que tiros. Garrett, ela respirou. Eu senti sua falta, Clara. Detetive Bane disse. Ele soava casual, como se estivesse ligando para perguntar sobre o jantar. Você está bem, um pouco magra talvez, mas o ar do campo te faz bem. Clara girou, verificando as janelas. As persianas estavam fechadas. Como você conseguiu este número? Eu sou um detetive, Clara. Encontrar coisas é o que eu faço. Encontrá-la foi fácil.
uma vez que rastreei a súbita melhoria nos cuidados médicos de seu pai. Ala particular do St. Jude's. Muito chique, muito caro. Deixe-o em paz. Limpa a garganta. Clara sibilou. Eu ainda não o toquei, Ben disse. Mas eu dei um tiro no seu novo namorado hoje. Que pena que errei. O vento estava complicado. Ele não é meu namorado. Ele é um criminoso. Escória, Clara. E você? Você está morando na casa dele, lavando o cachorro dele. É abaixo de você. A voz de Ben endureceu. Eu quero que você volte para casa. Casa? Clara riu, um som histérico e áspero. Você quebrou minhas costelas, Garrett. Você me colocou no hospital. Eu estava estressado. Podemos resolver isso. Eu mudei. A mentira era tão suave que quase soou como verdade. Aqui está o acordo. Você vai abrir o portão de serviço na parede norte hoje à noite às 2 da manhã. Eu tenho uma equipe pronta. Não, Clara. Baine disse, sua voz caindo para um sussurro ameaçador. Se você não o fizer, eu farei uma visita ao St. Jude's. Eu posso desligar a máquina de diálise de seu pai. Ou talvez eu apenas o prenda por fraude de seguro. Ele é fraco, Clara. Ele não sobreviverá a uma noite na detenção. Clara sentiu o quarto girar. Você é um monstro. Eu sou um homem que quer sua esposa de volta. 2 da manhã, Clara. O papai morre. A linha caiu. Clara deixou o telefone cair. Ela afundou no chão, puxando os joelhos para o peito. Ela estava presa. Se ela contasse a Luke, Bane machucaria seu pai antes que Luke pudesse impedi-lo. Limpa a garganta. Se ela ajudasse Bane, Luke e Titus morreriam. Ela olhou para o relógio. Era 11 da noite. Ela tinha 3 horas para fazer uma escolha que destruiria sua vida. 1h45 da manhã, limpa a garganta. A casa estava silenciosa, mas não estava dormindo. A tensão no ar era palpável, vibrando pelas paredes. Clara moveu-se pelo corredor como um fantasma. Ela estava vestindo leggings pretas e um moletom escuro. Ela havia deixado Titus em seu quarto, comandando-o a ficar com um abraço choroso que durou tempo demais. Ele a havia olhado com olhos confusos e tristes, sentindo sua angústia. Ela alcançou a cozinha que levava à entrada de serviço. Sua mão pairou sobre o teclado da porta dos fundos. Faça! Uma voz em sua cabeça gritou. Salve seu pai. Não faça! Seu coração sussurrou. Você está matando Luke. Ela digitou o código. A luz ficou verde. Indo a algum lugar? A voz veio das sombras da despensa. Clara engasgou, girando. Luke estava sentado no escuro na copa do café da manhã, um copo de uísque na mão. Ele não havia acendido as luzes. Ele era apenas uma silhueta de ombros largos e intenção letal. Eu não consegui dormir. Clara gaguejou. Eu queria leite quente. Com uma jaqueta? Luke perguntou. Ele se levantou. E botas? Ele colocou o copo na mesa com um baque pesado. Eu sei que você mentiu para mim na enfermaria, Clara. Eu deixei passar porque achei que você estava apenas assustada. Mas agora, saindo de fininho às 2 da manhã enquanto minha casa está sob cerco. Ele caminhou em direção a ela. Este não era o homem que havia confortado o cachorro. Este era o chefão, o predador. Rocco encontrou seu telefone descartável. Luke disse suavemente. Os farejadores de rede pegaram um sinal não autorizado dentro da casa às 11 da noite. Uma chamada recebida. Duração, 2 minutos. Clara recuou até bater na geladeira. Não havia para onde correr. Quem te ligou, Clara? Ninguém. Número errado. Luke bateu a mão contra a geladeira ao lado da cabeça dela. A violência do movimento a fez pular, mas ele não a tocou. Ele apenas a enjaulou. Não minta para mim! Ele rugiu, seu controle finalmente cedendo. Meus homens estão sangrando. Eu tenho um atirador na floresta. E a mulher que eu trouxe para minha casa, a mulher em quem confiei a única coisa com que me importo,
Está fazendo chamadas secretas no meio da noite. Ele se inclinou, seu rosto a centímetros do dela. Você é a toupeira? Você sinalizou o atirador hoje? Não. Clarara chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu salvei Titus. Eu salvei você. Então me diga a verdade. Quem te ligou? Clarara tremeu. Se eu te disser, ele mata meu pai. Luke congelou. A raiva não deixou seus olhos, mas mudou. Tornou-se focada, calculada. Quem? Por favor, Luke, ele é intocável em Chicago. Eu sou o intocável. Luke rosnou. Diga o nome dele. Limpa a garganta. Clarara enfiou a mão no bolso. Sua mão tremia tanto que ela quase deixou cair. Ela puxou o cartucho de latão, aquele com o X arranhado na parte inferior. Ela o ergueu. Luke o pegou. Ele olhou para a marca. Ele franziu a testa. Não conheço esta marca. Um assassino de aluguel? Não, Clarara sussurrou. Um policial. Luke olhou para cima bruscamente. Um policial? Detetive Garrett Bain, esquadrão de vício. A voz de Clarara quebrou. Ele é meu ex-noivo. Ele me bateu por 2 anos. É por isso que eu fugi. É por isso que eu me escondi. Luke olhou para ela, as peças se encaixando. O encolher na cama, as cicatrizes, o conhecimento de primeiros socorros. Ele me encontrou. Clarara soluçou. Ele me ligou. Ele me disse que se eu não abrir o portão norte por volta das 2 da manhã, ele vai matar meu pai no hospital. Ele está lá fora agora, Luke, com uma equipe de ataque. Luke ficou muito parado. Era a quietude de um útero pouco antes da detonação. Ele olhou para o relógio. 1:55 da manhã. Ele está vindo aqui? Luke perguntou, sua voz terrivelmente calma. Sim, ele acha que eu vou abrir o portão. Luke olhou para o cartucho em sua mão, então fechou o punho em torno dele. Ele te machucou? Luke perguntou. Não foi uma pergunta sobre o passado. Foi uma clarificação da dívida. Sim. E ele ameaçou seu pai? Sim. Luke virou-se dela. Ele puxou seu rádio do cinto. Segurança. Todas as unidades. Condição negra. Condição negra. Câmbio. Uma voz estalou de volta. Temos uma violação iminente no portão norte. Não é uma família rival. É um elemento policial desonesto. Os olhos de Luke encontraram os de Clarara. Não engajem com armas de fogo a menos que sejam atacados. Eu quero eles vivos, especificamente o líder. Luke, Clarara implorou, agarrando seu braço. Ele é um policial. Se você tocá-lo... Luke olhou para a mão dela em seu braço. Ele a cobriu com a sua própria. Sua pele estava quente. Ele parou de ser policial quando ameaçou minha família. Luke disse. Clarara piscou. Família. Você está sob minha proteção, Clarara. Isso significa que seu pai está sob minha proteção. Luke puxou o telefone e discou um número. Leve uma equipe para a ala particular do St. Jude's. Proteja Marcus Evans. Se alguém com um distintivo tentar tocá-lo, quebre suas mãos. Mova-o para a casa segura agora. Ele desligou. Ele está esperando o portão abrir. Luke disse, não vamos desapontá-lo. O que você vai fazer? Eu vou convidá-lo para entrar. Luke disse, um sorriso cruel tocando seus lábios. Mas ele não vai encontrar uma garçonete indefesa. Luke assobiou, um som agudo e penetrante. Do corredor, o som de patas pesadas trovejou contra as tábuas do assoalho. Titus derrapou na cozinha, suas orelhas cortadas alertas, seus músculos tensos. Ele olhou de Luke para Clarara, sentindo a energia. Luke olhou para o cachorro, então para Clarara. Você consegue controlá-lo? Luke perguntou. Você consegue fazer ele segurar um alvo sem matar? Clarara limpou as lágrimas. Ela olhou para Titus, a besta que a salvara, a besta que ela salvara. Sim, ela disse. Bom, Luke disse sacando sua arma. Abra o portão, Clarara. Clarara hesitou. Então deu um passo para o teclado.
Seu dedo pairou sobre o botão de destrancar. Confie em mim, Luke sussurrou. Clara apertou o botão. Um zumbido soou. O monitor na parede mostrou os pesados portões de ferro da parede norte abrindo-se lentamente para a escuridão da noite chuvosa. Sombras se moveram na tela. Equipamento tático, rifles. Eles estavam entrando. Titus, Clara disse, sua voz encontrando seu aço. Guarde. O cachorro soltou um rosnado baixo que vibrou o chão. Ele se moveu para ficar na frente de Clara. Seu corpo uma barricada viva. Luke entrou nas sombras da cozinha, desaparecendo na escuridão. Deixe-os vir para a zona de abate. Clara ficou sozinha na luz da cozinha. Titus ao seu lado. Ela era a isca. Mas desta vez, a isca tinha dentes. A porta da cozinha rangeu aberta. A chuva sibilava contra o pavimento lá fora, mascarando o som de botas no azulejo. O detetive Garrett Bane entrou na luz. Ele segurava uma pistola com um silenciador, seus olhos escaneando o quarto até pousarem em Clara. Ele sorriu, uma torção fria e possessiva dos lábios que fez o sangue de Clara gelar. Boa garota, Bane ronronou, apontando a arma para o peito dela. Eu sabia que você voltaria a si. Onde está o vira-lata? Bem aqui. Uma voz retumbou das sombras. Bane girou, mas ele era muito lento. Luke saiu de trás da porta da despensa, sua própria arma levantada, mas ele não disparou. Ele não precisava. Titus, Clara sussurrou. A única palavra cortou a tensão como uma faca. De debaixo da pesada mesa de carvalho, a enorme forma negra lançou-se. Mas esta não era a fúria cega de um animal selvagem. Isso era precisão. Bane gritou enquanto 150 lb de músculo o atingiam no peito. Ele caiu com força, sua arma escorregando pelo chão. Antes que ele pudesse pegar sua arma de reserva, Titus estava em cima dele. O cachorro não arrancou sua garganta. Em vez disso, Titus prendeu os ombros de Bane ao chão. Suas mandíbulas cerraram-se em torno do antebraço de Bane, aplicando pressão suficiente para quebrar o osso se ele se movesse, mas sem romper a pele. Bane se debateu. Tire-o de mim, atire nele. Titus, aguente, Clara comandou, sua voz firme e absoluta. O cachorro congelou, um rosnado baixo retumbando em seu peito, olhando diretamente nos olhos aterrorizados de Bane. A besta estava perfeitamente controlada. Luke caminhou, chutou a arma de Bane para longe e olhou para o detetive com um olhar de total desgosto. Você pensou que estava caçando um animal de estimação, Luke disse agachando-se. Mas você entrou em um covil de lobos. Você não pode me tocar! Bane cuspiu, estremecendo enquanto Titus apertava seu aperto. Eu sou a polícia. Você é um invasor em propriedade privada que ameaçou uma mulher, Luke disse friamente. E você não vai sair pela porta da frente. Rocco e 2 seguranças entraram correndo do corredor. Luke se levantou e ajustou suas algemas. Levem-no para o porão e liguem para o comissário. Acho que ele ficará interessado em ouvir sobre um oficial desonesto executando um esquema de extorsão. Enquanto arrastavam Bane gritando para longe, Clara caiu de joelhos. Solte, ela soluçou. Titus soltou imediatamente. Ele trotou até Clara e lambeu as lágrimas de seu rosto, seu rabo abanando um ritmo lento e pesado. Luke os observou, a mulher e a besta. Ele percebeu então que havia se enganado. Ela não havia apenas domado o cachorro. Ela havia domado o caos em sua própria casa. Horas depois, enquanto o sol nascia sobre o lago Michigan, pintando o céu em tons de laranja violento e rosa suave, Luke encontrou Clara na varanda. Seu pai está seguro, Luke disse, parado ao lado dela. Bane foi tratado. Ele nunca mais vai te machucar. Eu deveria ir embora, Clara disse olhando para o horizonte. O acordo está feito. O cachorro está bem.
Luke virou-se para ela. Ele estendeu a mão, repousando-a gentilmente na nuca dela. Desta vez, ela não se encolheu. Ela se inclinou para o toque dele. O cachorro está bem, Luke murmurou, aproximando-se até que suas respirações se misturassem no ar frio da manhã. Mas e o mestre? Você ensinou a besta a amar, Clara. Você não acha que eu também preciso aprender? Clara olhou para seus olhos escuros e viu a vulnerabilidade que ele escondia do mundo. O diabo de Chicago não estava pedindo por um cuidador. Ele estava pedindo por uma parceira. Eu não sei se você pode ser domado, Luciano, ela sussurrou. Luke a beijou. Uma promessa lenta e ardente de proteção e paixão. Quando ele se afastou, ele sorriu. Então não me dome, ele disse. Corra comigo. A seus pés, Titus soltou um grunhido satisfeito e voltou a dormir. A gaiola dourada estava aberta, mas pela primeira vez, ninguém queria sair. E foi assim que Clara Evans passou de uma garçonete aterrorizada para a rainha do submundo de Chicago. Ela não apenas sobreviveu aos monstros, ela mostrou a eles que mesmo as bestas precisam de uma mão gentil. No final, não era sobre a coleira ou a gaiola, era sobre encontrar a única pessoa pela qual vale a pena lutar. Garrett Bane aprendeu da maneira mais difícil que quando você ameaça as coisas que um lobo ama, você não obtém sua misericórdia. Você obtém dentes. Uau, que jornada! Eu ainda não consigo acreditar que ela usou o comando de segurar em vez de deixar Titus atacar. Fale sobre crescimento de personagem. Se você gostou desta história, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder o próximo episódio de Máfia Romance Saga. Se você fosse Clara, você teria deixado Titus atacar Bane. Ou ela fez a coisa certa mostrando misericórdia? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.